Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Minha querida irmã, meu querido irmão, mais uma vez estamos aqui no canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Eu sou o Thiago Tardim e você está neste canal, por isso curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e também não deixe de conferir os vídeos anteriores. E hoje falaremos sobre mais um hino do Inário Novo Cântico, o hino da Igreja Presbiteriana do Brasil, o hino 52, Glória e Coroação. E dentre muitos textos inspirados para que o autor compusesse este hino, nós leremos aquele que se encontra no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no seu 5º capítulo, versos de 6 a 10. Apocalipse, no seu 5º capítulo, versos de 6 a 10, diz o seguinte: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E agora esses últimos versos que são os que nos interessam mais. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não é à toa que o hino se chama Glória e Coroação. Apenas um breve parênteses, a ideia aqui de coroação não é no sentido de que nós é que atribuímos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro a autoridade, a majestade e a soberania, mas a ideia aqui de nós o coroarmos é no sentido menos comum do termo, mas que existe e é usado até em outros hinos. Depois vocês podem colocar aí nos comentários alguma que vocês conheçam, no sentido de reconhecer, no sentido de admitir que aquela pessoa é rei, que aquela pessoa é autoridade sobre nós. Esse é o sentido usado neste hino e eu creio que nos outros conhecidos também do nosso arraial, sobre esse elemento que atesta para a majestade e Cristo como o Rei sobre tudo e o Rei sobre todos. E nessas 4 estrofes nós identificamos 4 pares daquilo
que o Cordeiro digno fez por nós. No primeiro, nós encontramos o par da humilhação e da exaltação. Embora, curiosamente, o autor ele coloca primeiro a exaltação e depois a humilhação, no sentido do por que os arcanjos o adoram? Por que ele é exaltado? Porque ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, o ápice da sua humilhação, de modo então que agora ele é exaltado e recebe um nome que está acima de todo nome, como Paulo fala em Filipenses no seu 2º capítulo. Na segunda estrofe, nós temos dois aspectos do plano da redenção, um plano que foi pensado e decretado pela Trindade desde antes da fundação do mundo, desde a nossa criação, a saber, a eleição e a salvação. Por isso ele começa dizendo a escolhida geração e encerra ao grande autor da salvação, ou seja, aqueles a quem o Pai elegeu são aqueles a quem o Filho salvou. E também, não está na música, mas poderíamos complementar dizendo, são aqueles a quem receberam a plenitude do Espírito Santo que habita e os capacita a serem santos. Então percebam que aqui não há contradição, não há falhas nesse projeto. Por isso que aqueles que são eleitos são aqueles que serão salvos, são aqueles que serão santificados e aqueles que na segunda vinda de Jesus serão glorificados. Na terceira estrofe, nós temos falando sobre os remidos, ou seja, aqueles que receberam a remissão. A ideia aqui de remissão diz respeito ao perdão completo pelos nossos pecados que nos foi dado por aquele que da morte é vencedor, ou seja, aquele que a morte não tragou, porque ele ressuscitou. Ou seja, na ressurreição de Cristo, nós então temos a nossa viva esperança de que ele de fato é o Messias. Ele de fato é o nosso Senhor e Salvador e por isso ele é aquele e o único digno com autoridade para também perdoar os nossos pecados. E perdoando os nossos pecados, agora nos fazendo justos diante de Deus, nós temos paz com Ele, como Paulo fala isso também no 5º capítulo aos Romanos. E na quarta e última estrofe, que fala sobre o povo de Deus, o Israel de Deus espalhado, a igreja em todo canto, de toda tribo, povo, língua, raça e nação, nós nos remetemos à grande comissão. Porque se há e se haverá pessoas de todas as culturas, no tempo e no espaço, que irão adorá-lo, então isso significa dizer que os discípulos de Jesus do passado e nós hoje, então seremos os instrumentos de Deus para que pela pregação da palavra e pela ação sobrenatural do Espírito Santo, mais pessoas se tornem adoradoras. E quanto mais pessoas se tornarem adoradoras, mais o nome de Deus será glorificado e mais será reconhecido a sua coroação. E só podemos fazer isso e só podemos dar continuidade à grande comissão como igreja do Senhor porque ele quebrou os vis-grilhões, porque ele nos trouxe a libertação. Não a libertação do faraó, dos egípcios, fazendo de Israel cativo, mas da escravidão, do jugo do pecado. Não somos mais escravos do pecado, agora somos servos do Senhor Jesus, livres para adorá-lo, livres para render-lhe glória, livres para reconhecer que ele é de fato rei sobre tudo e todos e sobre a nossa vida. Por isso eu quero orar com você nesse instante, porque se este é o seu caso, que o Espírito de Deus renove esse ímpeto de render louvor e glória a este Deus que se humilhou e agora está exaltado, que nos elegeu e nos salvou, que nos remiu por todo o seu ministério até a morte e a ressurreição e que também nos comissionou, nos tornando livres para o servirmos. Se não é este o seu caso, que nesta noite Deus se revele a você pela sua palavra e então faça-se morada no seu coração e então você seja feita nova criatura para que então você possa render glórias ao único que é digno, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro
e ao seu Santo Espírito que registrou isso para nós ao inspirar o autor João para nos dar essa magnífica, sublime e sobrenatural verdade. E se você já a conhece, mas está afastado, eu não sei os motivos, que seja essa noite de reconciliação, que seja essa noite de você voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, e assim os céus festejarem. E nós aqui também, com a volta de mais uma ovelha que estava perdida, para que então possamos render glórias e reconhecer que Ele de fato é Rei sobre tudo e todos e sobre a nossa vida. Ó Pai, te adoramos, te exaltamos, como este hino assim nos ensina, somente a Ti rendemos glória por meio do Filho, porque Ele executou tudo isso na sua humilhação para agora ser exaltado ao nos salvar e assim executando a eleição desde antes da fundação do mundo, nos dando a remissão e ressuscitando para que agora nós pudéssemos ter nova vida e também nos comissionando ao nos tornarmos livres para servir, para sermos habilitados e capacitados a adorar o Senhor da forma como o Senhor quer, da forma como o Senhor deseja, da forma como o Senhor assim ordenou, segundo a Tua palavra. Ó Pai, abençoe os que ouvem, aqueles que Te conhecem, traz renovo, aqueles que estão afastados, reconcilia, e aqueles que ainda não conhecem e que ainda não rendem glória ao Senhor, ressuscita-os com o poder que vem do Senhor, para que então mais um possa se tornar agente nesta terra para render glórias e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Rei sobre tudo e todos. Assim nós oramos, assim nós agradecemos e assim nós pedimos em Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Amém, amém e amém. Tenha uma abençoada semana e nos vemos no próximo mês, um próximo tema. E assim, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Faça da sua vida uma vida rendendo a Deus em todos os momentos, em todos os pensamentos, em todos os atos. Glória, glória, glória. Reconhecendo que só Ele é o nosso Rei soberano.